2 Coríntios, essa noite, continuando o estudo de 2 Coríntios 8. Nós vamos ler do versículo 16 ao 24. 2 Coríntios 8, de 16 a 24. Diz assim: agradeço a Deus ter Ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês, com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse dia especial, abençoado, Deus, e pela oportunidade de nos reunir no Teu nome para Te louvar e ouvir a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra não é palavra de homens, ó Deus, para que seja falsa, mentira, ou o Senhor volte atrás. Mas a Tua palavra, Deus, é a palavra da verdade, Senhor. A Tua palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra no mais profundo do nosso ser e discerne as intenções do nosso coração. Senhor, então nós te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, penetre na nossa alma. Senhor, a Tua palavra, a santa semente, possa penetrar profundamente em nosso coração, para produzir muitos frutos para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Continua a nos liderar, Espírito Santo de Deus. Nos lidera enquanto fazemos essa jornada, Senhor, através da passagem dessa noite. A porção que o Senhor preparou para alimentar o Teu povo, Deus. Então abre o nosso entendimento e o nosso coração, Senhor. Nós oramos já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, já estava com saudade de voltar a estudar 2 Coríntios. Faz um bom tempo, não é? Deus é bom. Queridos, eu vou fazer uma rápida revisão de 4 pontos. Primeiro é o tema da carta, Cristo, nossa suficiência. Esse é o tema da carta de 2 Coríntios. E o nosso versículo tema, 2 Coríntios 9:8, que diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Ponto 3 é essa passagem, 2 Coríntios 8, de 16 a 24, e a mensagem da noite, que é administradores da provisão de Deus. Tá? Administradores da provisão de Deus. Esse é o tema da passagem de hoje. Tudo bem? No nosso último estudo, quando nós começamos o capítulo 8 de 2 Coríntios, nós falamos sobre a generosidade cristã. Não sei quantos de vocês estavam aqui ou se lembram disso. Então eu guardei alguns pontos, importantes sobre a generosidade cristã para a gente poder dar sequência, àquilo que Paulo vai continuar escrevendo no capítulo 8. Então nós falamos, dentre outras coisas, sobre generosidade. Não tem tanto a ver com quantidade, mas com qualidade, tem a ver com a atitude do coração. É quando a alegria naquilo que damos e fazemos ultrapassa todas as medidas possíveis. É quando damos ou fazemos algo para alguém sem pena de dar. É quando damos o melhor que temos pela simples alegria de dar.
é o fruto de um coração satisfeito com a graça de Deus. Então, tudo isso daí se fala de generosidade, quando você dá com alegria, quando você dá sem pena, quando você dá, né, sentindo um grande prazer. Então, a generosidade cristã é aquilo que nós todos experimentamos em Deus, através de Cristo Jesus, né? E, por isso, tudo que sai de nós é decorrente dessa grande graça, né? O dar, o contribuir, ele está diretamente ligado à nossa satisfação espiritual em Cristo, né? A nossa plenitude nele. Então, se nós somos fartos, nós podemos contribuir, nós podemos dar. Mas se essa não é a nossa perspectiva, nós olhamos a coisa do lado inverso. Nós olhamos sempre o que falta, né? Sempre o que não tem, sempre poderia ter mais, né? Nunca é suficiente, né? E por aí vai. E essa é a visão humana, né? A visão vazia. Mas a visão divina, a visão celestial, ela é abundante. Então a generosidade cristã, ela revela o caráter do nosso Deus. E essa é uma grande oportunidade nossa, né? A gente poder olhar o mundo à nossa volta, as necessidades dos nossos irmãos e ser parte, né, da obra de Deus, abençoando essa vida, partindo o pão para alimentar o irmão do lado, né? Então, foi esse o ponto do último estudo. Paulo lembrou os irmãos em Corinto dessa generosidade. Ele estava levantando uma oferta para ajudar os irmãos em necessidade lá da Judéia, em Jerusalém. E agora ele continua, depois de encorajar os irmãos a contribuírem, ele vai falar agora algumas instruções, ele vai dar algumas instruções, como nós acabamos de ler, sobre como deveria acontecer essa contribuição, tá bom? É claro que ele vai nos dar dicas, né, como a gente pode administrar essa provisão de Deus, né, essas ofertas para o Senhor, tá bom? Então vamos lá, versículo 16. Agradeço a Deus ter Ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Então Paulo ele começa essa passagem agradecendo a Deus, porque Deus colocou no coração de Tito, que era um auxiliar de Paulo, o mesmo cuidado que Paulo tinha pela igreja de Corinto. Então Paulo está falando, olha, eu vou enviar Tito para recolher as ofertas de vocês. Só que Paulo, como Paulo não ia pessoalmente recolher as ofertas dos irmãos, ele precisa preparar os irmãos para receberem Tito. Eles já conheciam Tito. Tito foi aquele que levou a carta severa de Paulo, trazendo correção para a igreja de Corinto. Se arrependam, vocês estão em pecado, vocês precisam se arrepender e se acertar com Deus. Alguns deles não gostaram, mas Tito foi o homem que levou a carta à igreja. E que voltou trazendo as boas novas para Paulo, falando, olha, a igreja em Corinto se arrependeu. A igreja em Corinto se acertou com Deus. A igreja em Corinto está bem. E aí Paulo agora escreve essa carta e envia Tito, lembrando os irmãos em Corinto dessa promessa que eles haviam feito, né, de ajudar os irmãos em necessidade, e Tito vai para recolher a oferta. Então, como Paulo não vai, ele prepara os irmãos em Corinto, falando, olha, Deus colocou no coração de Tito o mesmo cuidado que ele pôs no meu coração por vocês. Paulo está acalmando eles e falando, não se preocupa com o dinheiro de vocês. O dinheiro que vocês entregarem na mão de Tito, está seguro. Ele vai cumprir o propósito pelo qual o dinheiro foi enviado, tá bom? Então Paulo, nesse primeiro versículo 16, ele está preparando os irmãos em Corinto para receber Tito e também para que eles não tivessem nenhum medo, nenhum receio de entregar a contribuição deles nas mãos de Tito. Ele fala que Tito tem o mesmo cuidado que Paulo tem por eles. No versículo 17, Paulo continua assim, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Então Paulo ele faz questão de lembrar os irmãos em Corinto que Tito não está indo forçado lá, né? Olha, Tito teve uma experiência tão ruim no meio de vocês, que ele não quer nem voltar. O modo que vocês trataram Tito foi assim tão indigno de uma igreja de Deus, que é melhor lá no mundo do que aí. Não foi isso que Paulo falou, né? Paulo está falando, olha, Tito, ele por iniciativa própria, ele quer voltar até vocês, ele quer ir até vocês.
Ele ama vocês, Paulo tinha falado antes, olha, ele tem o mesmo cuidado que eu, ou seja, ele ama vocês tanto quanto eu amo, e ele quer voltar. Ele voluntariamente se prontificou a voltar até vocês. E ele fala com muito entusiasmo, ou seja, ele ia voltar com alegria, né? Ele estava feliz em poder retornar. E é tão legal quando isso acontece, não é, irmãos? Quando a obra de Deus acontece voluntariamente, né? Você não obriga ninguém, você não força ninguém, você não põe uma arma na cabeça de ninguém, né? Não, você vai ter que fazer dessa forma, ou você vai ter que contribuir, ou você vai ter que servir. Não, isso não é a obra de Deus. A obra de Deus, ela acontece pelo Espírito de Deus. Então, nós somos um corpo, né? E as necessidades aparecem, e voluntariamente, né, nós temos esse entusiasmo. Nós vamos fazer um evangelismo na escola Armando Vitório Bey. Aí tem aquela alegria, aquele prazer de fazer parte daquele evangelismo, né? Nós queremos falar para aqueles jovens do amor de Cristo. E aí, tá bom, não vamos dizer que vamos todos nós, mas umas 20 pessoas vão representar a gente na escola, né? Aí surge a limpeza, Naldinho falou agora, a gente precisa limpar o prédio. Não precisa ser todos nós, mas, nossa, se 15, se 10 aparecerem aqui, meu Deus, como é suave, ninguém se sobrecarrega, ninguém se cansa, tudo flui. Por quê? Porque é um corpo. Não é a gente não espera, e Deus não espera que uma pessoa só faça todo o serviço, né? Todas as oportunidades. Tem que pegar a oferta lá em Corinto. Ninguém quer ir, né? Por favor, vai lá pegar a oferta, que os irmãos querem abençoar os outros. A gente faz qualquer negócio, a gente paga o transporte, mas vai lá pegar. E seria muito triste, né? Se fosse dessa forma, mas não. Quando existe algo voluntário, quando existe o entendimento de corpo, nós somos um, nem sempre todos vão poder fazer tudo, mas é natural em nós fazer parte, é natural em nós fazer parte do que Deus está fazendo, fazer parte da obra de Deus no meio do povo dele, no corpo dele, ser realmente um membro do corpo de Cristo ativo, não engessado, não aleijado. E isso é corpo, essa é a obra de Deus. Ministério infantil, queremos ensinar as crianças. Precisamos de professores, voluntariamente. Eu posso ensinar. Poxa vida, né? 3 classes, sabia agora? Nós vamos? 2? Nós vamos para 2 classes. São 3. Porque nós já diminuímos de 4 para 3, 2 seria, meu Deus, estamos realmente clamando por ajuda e professores. 3 classes, irmãos, se 4 professores num mês se prontificar, nós precisamos 3 vezes 4, 12 pessoas. Então a gente não espera a igreja toda servindo no ministério infantil, mas se a gente tiver 12 pessoas fiéis, uau, todas as crianças vão ser abençoadas e ninguém vai ser sobrecarregado. Não é maravilhoso? Quando a gente olha a obra de Deus como um todo, e a gente vê o privilégio de fazer parte um pouquinho dela, porque trabalho não falta, oportunidades não faltam. Graças a Deus, né? Essa é a obra do Espírito Santo. Assim na portaria, no México 70, na manutenção e qualquer necessidade da casa de Deus, a obra de Deus é feita pelo Espírito Santo de Deus. Espera-se sim que haja essa mesma disposição que houve em Tito, ao receber receber as ofertas dos irmãos em Corinto, no nosso próprio coração. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu não sou um na multidão, eu sou membro do teu corpo. Eu faço diferença. O Senhor me escolheu, o Senhor me amou, o Senhor me salvou. O Senhor habita em mim. Amém? Versículo 18. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Então Tito não vai sozinho. Paulo diz aqui no versículo 18 que com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas. Então ele não fala o nome do irmão, interessante, né? Mas junto com o Tito vai um irmão que a gente nem precisa saber o nome. Sabe por quê? Porque olha só o que o versículo diz. Ele é recomendado por todas as igrejas, por quê? Por causa do seu serviço no Evangelho. Então,
é suficiente para os irmãos em Corinto, é suficiente para nós. Tito está sendo acompanhado por um irmão que todas as igrejas de Cristo olham para ele e falam: que exemplo, que dedicação, que amor a Deus, que amor ao povo de Deus. Imagina, não uma igreja, todas as igrejas. Esse cara é uma bênção, essa pessoa é uma bênção. Quando ele está no nosso meio, Deus sempre encontra espaço para usar ele. Deus sempre encontra um coração voluntário, disposto para abençoar. Esse irmão era uma bênção. As igrejas todas foram abençoadas por esse irmão. As igrejas todas estavam recomendando: se a gente tiver que enviar alguém para essa missão especial de recolher as ofertas das igrejas para levar para os irmãos lá de Jerusalém, esse é o cara responsável, idôneo, honesto, ama Jesus, ama as pessoas. É ele que vai. O nome nem precisa saber. O que importa é o caráter dele. É esse que nós estamos mandando. É o melhor. Então, é uma bênção, né? Eu acho isso maravilhoso. Alguém que é reconhecido pelo seu serviço no Evangelho. Eu acredito que de todas as coisas que nós podemos ser reconhecidos, não há nada melhor do que esse serviço no Evangelho, não é, irmãos? A Bíblia fala que os discípulos de Cristo são reconhecidos pelo amor, né? Pelo amor, pelo modo que eles tratam uns aos outros. Né? Nós somos identificados como seguidores de Cristo, como os discípulos de Jesus, por causa do modo que nós nos tratamos, nos relacionamos, nós cuidamos uns dos outros. E isso é lindo. Então esse irmão, ele vivia assim, ele amava o Senhor, amava as pessoas, e o Senhor sempre encontrava um coração voluntário nele, para tocar vidas e servir vidas. É claro que a Bíblia, irmãos, ela é cheia de exemplos como esse, né? Eu citei um, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre um caso específico, que é o do diácono Filipe. E porque Filipe, quando a gente olha a vida dele, a gente vê exatamente isso, um servo que ama Jesus, fiel no que faz, e porque ele foi dedicado no pouco, Deus o colocou sobre o muito. E eu quero falar com vocês sobre isso. A primeira vez que ele aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no versículo 5, e eu vou ler com vocês. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Você repara que logo na segunda linha fala ali, escolheram, ali está diferente, né? Então, escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, além de Filipe. É esse Filipe aí que nós vamos falar a respeito. Ele foi um dos 7 diáconos levantados em Atos capítulo 6 para servir as mesas. A igreja estava passando por uma necessidade, a igreja em Jerusalém. A necessidade de servir as viúvas, aquelas que não tinham marido para prover para elas. Então, elas estavam em grande necessidade, a igreja ajudava, tipo como a gente faz aqui com as cestas básicas, a igreja supria as necessidades dessas viúvas. Só que precisava de pessoas que ficassem responsáveis para cuidar desse ministério. Ter certeza de que todas as viúvas estavam sendo assistidas, recebendo seu alimento. E foi preciso que a igreja escolhesse 7 homens para cuidar desse ministério. E Filipe foi um deles. Então, qual era o trabalho de Filipe? Pois não, o que a senhora deseja? Aqui está a sua cesta básica. Oi, a senhora, boa tarde, como vai? Olha, aqui está a sua cesta básica. O trabalho dele simplesmente era isso, é distribuir o alimento às viúvas. E ele precisava ser cheio do Espírito Santo e cheio de fé para distribuir o alimento para as viúvas. Tinha que ser Deus através dele, para servir os alimentos para as viúvas. Essa foi a primeira vez que ele aparece, e esse era o trabalho dele. Depois, ele aparece novamente como evangelista. E ele aparece evangelizando para uma pessoa, como no caso do eunuco etíope, e depois trazendo um avivamento numa cidade de Samaria. E é o que a gente vai ver agora nesses 2 próximos versículos.
Atos 8, de 5 a 8, diz aqui: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Vocês prestaram atenção no que nós acabamos de ler? Filipe estava pregando o evangelho nessa cidade de Samaria, e de repente Deus começou a usar ele de tal maneira que ele fazia milagres, sinais e maravilhas eram feitos. As pessoas que não conheciam Jesus estavam entregando a vida delas, os endemoniados estavam sendo libertos, Deus estava fazendo uma maravilha. E aqui fala, assim houve grande alegria naquela cidade. Ele ganhou a cidade inteira aqui. Agora vamos ver no caso do eunuco etíope, tá? Atos 8, de 35 a 40. Então Filipe, se você não puder enxergar, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 35 ao 40. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Não é lindo, gente? Então Filipe, tudo que ele fazia, ele era um garçom, né? Ele servia as mesas, né? Ficava ali aguardando alguma viúva chegar, né? Para ele entregar o alimento para ela. Perfeito. E linda ilustração de servo de Cristo, né? Maravilhoso. Só que ele foi tão fiel no pouco que ele fez, que se tornou pouco demais, né? Aquilo se tornou pequeno demais, né? Não que o trabalho seja grande, que um trabalho seja melhor que o outro, não. Simplesmente, o que acontece é isso, irmãos. Você começa a fazer parte de um grande grupo, né? Só que você é fiel. No que eu me proponho a fazer, eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso de 10 para fazer esse trabalho, né? Você imagina qualquer ministério. Eu sou só um na escala. Nós somos um grupo de 10, né? Mas Filipe era um desses, era um grupo de 7, ele era só um dos 7. Mas ele foi tão fiel no seu trabalho, ele foi tão fiel que Deus, ele entregou mais responsabilidade para ele. Você não espera Deus entregar mais responsabilidade a um servo meia boca, né? Não sei, vou dar uma, né? Como que se fala? Dar um perdido, né? Dar uma desperta, né? Não, esse daí não é um servo bom, né? Não é alguém que o Senhor possa confiar mais e mais e mais, né? O camarada nem sabe o que está fazendo. Mas quando quando a gente leva Deus a sério e a gente leva a oportunidade de servir o Senhor, eu vou checar se os banheiros têm papel higiênico todos os cultos, antes dos cultos. Esse vai ser minha função, né? Não é uma grande responsabilidade, mas eu sei que nunca algum irmão vai passar o inconveniente de não ter papel, porque eu me responsabilizo para ver se tem. É claro que o pessoal da portaria cuida disso, o pessoal da portaria, eu louvo a Deus por isso, porque eles fazem tanta coisa que ninguém nunca pensa, mas eles têm que pensar e eles fazem para nós, né? Que benção. Mas eu estou dando um exemplo, né? Então, com uma pequena coisa, né? A gente pode ser fiel a Deus e abençoar o corpo de Cristo grandemente, né? É só um exemplo que eu estou falando. Então, Filipe, ele foi tão fiel em servir, e Deus falou: eu vou confiar mais coisas em você. Você é bom, você é um cara bom, eu vou confiar mais em você, eu vou dar mais para você fazer. E assim, o Senhor fez com que ele pudesse aproveitar as oportunidades e pregar de Jesus, e levar o eunuco etíope para a fé em Cristo, e o Senhor usou ele para pregar o evangelho nessa cidade de Samaria, a cidade inteira foi ganha.
E esse homem, quem era esse homem? Um diácono. Sabe o que é um diácono? Alguém que serve praticamente. Se você serve no ministério infantil, na portaria, qualquer ministério, médicos eternos, você é um diácono. Né? Ah, mas aqui a gente não, né, não dá tanta honra e glória para título. O que importa para nós é a função. Você nem precisa me chamar de pastor. O que importa para cada um de nós é a função. O que importa para cada um de nós é fazer parte de uma grande obra. Amém? O que importa para cada um de nós é que nós somos parte de um corpo. Nós somos um membro do corpo, né? Então nós não somos o foco, nós não somos o mais importante. Jesus é o mais importante, mas nós fazemos parte dele, né? Cada um de nós somos membros do corpo dele. Então cada um de nós é importante naquilo que deve fazer. E isso é maravilhoso, irmão. Filipe, ele foi fiel no pouco, o Senhor o colocou sobre muito e usou grandemente. O apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo e ele fala sobre essa fidelidade do servo de Deus. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala da fidelidade se referindo aos diáconos, né? 1 Timóteo 3,13 diz assim: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Gente, isso daqui é verdadeiro. Eu provo isso na minha própria vida. Às vezes você chega na igreja e você pensa assim: nossa, esse cara aí, acho que só isso que ele fez, né? Na vida toda, ele fez, o que ele fez foi subir lá no domingo e pregar. Não é verdade, tá? Eu conheci Jesus aos 16 anos e desde que eu conheci Jesus, eu me apaixonei por ele e o servi. E tudo que eu podia fazer na época, eu fazia, que era evangelismo, que era mutirão de limpeza, que era entregar folheto na frente da igreja ou olhar os carros no estacionamento. Era tudo que eu podia fazer. Tinha meu trabalho, tinha minha família, mas era minha alegria poder contribuir com o que eu podia contribuir, tá bom? E assim foram os sete primeiros anos da minha conversão. Em 2001 eu conheci o pastor Tim, a Capela do Calvário, aqui em São Vicente, e eu pude assisti-lo praticamente desde do primeiro olhar, o Senhor já nos conectou e eu pude assistir ele. E assistir ele foi um aprendizado maravilhoso, porque eu aprendi a fazer boletim, eu aprendi a arrumar cadeira, eu aprendi a limpar banheiro, eu aprendi a varrer, eu aprendi a fazer tanta coisa, a lidar com a contabilidade, a lidar com o advogado, a lidar com o estatuto. Eu aprendi tudo o que você imagina, a servir pessoas, tudo que você imagina eu aprendi. E que bênção, que oportunidade maravilhosa. México 70, meu Deus do céu, que ministério que me ensinou. Se você quer que alguém entenda o que você vai ensinar, ensina uma criança. Se uma criança entende o que você está ensinando, qualquer um pode entender, não é? E assim foi como eu comecei a dar os meus primeiros passos no ministério, foi compartilhando com aquelas crianças, foi limpando o narizinho delas, sabe? E foi uma bênção, porque eu aprendi o que é servir o próximo, o que é servir sem esperar nada em troca. Eu cresci como servo. E irmãos, Deus ele não parou de confiar coisas, de confiar responsabilidades. E eu não falo do modo pesaroso, como, não, agora eu estou com tanta coisa que eu não consigo fazer nada. Não. Deus ele é tão bom, que ele sempre levanta pessoas, irmãos, não é? Ao nosso lado para nos ajudar na missão que ele tem na nossa vida. Então assim, eu sou muito grato a Deus por vocês como igreja, porque eu sei que essa igreja não aconteceria se não fosse pela sua vida, né? Por você estar conectado à cabeça que é Cristo, né? Então, irmãos, a obra de Deus não é pesada, a obra de Deus não é cansativa, tá bom? Ela é prazerosa, né? Alguém orava ainda antes do culto e falava assim: isso não é trabalho, né? É um prazer. Acho que foi o André. Mas realmente é um prazer, né? A obra de Deus é um prazer. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos, a verdade seja fiel no pouco, o Senhor vai acrescentar mais e mais sobre a sua vida. Seja fiel ao Senhor.
Simplesmente o que você tiver que fazer, faça da melhor forma. Faça como para o Senhor. Amém? E seja disciplinado e seja responsável. Uma das coisas mais tristes no ministério, eu vou dizer para você, sabe o que é? Você está numa escala onde todo o corpo de Cristo conta com você e você, em cima da hora, decide visitar o parente. Nada contra visitar o parente, querido. Você tem que visitar os parentes, sempre que possível. Mas você entende que você deixou toda uma congregação na mão, que contava com a tua participação. Ninguém está exigindo que você faça tudo o mês inteiro, mas aquele dia, aquele mês, a gente esperava você, a gente contava com você. E de repente tem que mudar salas, tem que tirar um irmão que não estava na escala, não que ele não queira servir, é um prazer, mas desestrutura tudo, né? Isso é horrível, né? Já que a gente está falando de servos, né, de administradores do serviço de Deus, eu preciso falar isso, né? Preciso falar que há ministérios que não são tão concorridos, né, ou almejados, né? Na verdade, tentaram me boicotar, hein? Não estão gostando da mensagem. Estou brincando. Beleza, perfeito. Mas o que eu falava é que nem todos os ministérios são tão almejados. Tô achando que isso daí é armação. Eu vou tentar mais uma vez. Nem todo ministério é tão desejado, irmãos. Como, por exemplo, o louvor. O louvor é um ministério que eu já tive a experiência de ver irmão brigar com o outro por não estar na escala. Mas eu nunca vi isso acontecer no ministério infantil nem na portaria. Muito menos no México 70. Nunca eu vi um irmão ficar chateado porque não apareceu na escala. Tá bom, essa vai ser a minha última pregação e vocês vão escolher um novo pastor a partir do próximo domingo. Mas vocês entendem o que eu digo, gente? A gente está falando de servir a Deus com fidelidade. A gente está falando de estar engajado na missão de Cristo, que é amar as pessoas, que é trazer as pessoas para perto do Senhor. E se o nosso coração não está aí, é porque ele está errado, está desconectado e a gente precisa consertar. A gente precisa voltar para a essência, amém? A última vez que Filipe aparece, antes da gente mover, vamos ler isso, está em Atos capítulo 21, versículos de 8 a 9, e ele aparece cuidando da família dele. Olha que lindo. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Está lembrado em Atos capítulo 6, um dos 7 diáconos? É ele, é o mesmo Filipe. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então agora, o evangelista Filipe, ou o diácono Filipe, ou melhor, o servo Filipe, né? É o melhor título de todos, né? Servo. Quem é você? O servo de Cristo. Aleluia. O servo Filipe, ele aparece agora ministrando a sua família, cuidando da sua família, 4 filhas, todas elas profetizavam, quer dizer que todas elas estavam cheias da palavra de Deus. Amém? Então, excelente exemplo, né? De um servo que foi fiel no pouco e nós vimos Deus usá-lo grandemente. Bom? Versículos de 19 a 21. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Irmãos, presta muita atenção nisso, tá? No versículo 19, Paulo diz o seguinte:
falando sobre esse servo fiel que ele está enviando junto com Tito para recolher as ofertas dos irmãos em Corinto. Ele fala sobre ele, que ele foi escolhido pelas igrejas para acompanhar Paulo quando ele entregar o dinheiro lá para os irmãos da Judéia, tá bom? Então esse mesmo irmão, né, que é esse exemplo, né, para nós, que nós estamos falando a respeito, Paulo fala, olha, e esse mesmo irmão, ele vai estar comigo quando eu entregar a oferta de vocês para os irmãos de Jerusalém. E aí ele fala no versículo 20, por que Paulo ele é tão minucioso em explicar quem é a pessoa que está indo, quem é a pessoa que está pegando o dinheiro, quem é a pessoa que vai entregar o dinheiro? Ele está tendo todo esse cuidado, irmãos, para que ninguém critique a obra de Deus. Ele está tendo todo esse cuidado para evitar que as línguas más falem alguma coisa contra o trabalho que ele estava fazendo. Então imagina a preocupação, o cuidado, o zelo de Paulo. Ele falou, olha, ele faz tudo isso para que os irmãos se sintam em paz, confiem realmente na pessoa. E isso fala muito ao meu coração, irmãos. Sabe por quê? Porque Satanás, ele está sempre procurando uma brecha, né? Assim é o fofoqueiro, é uma ótima comparação, né? Satanás e o fofoqueiro. O fofoqueiro, ele também vive pelas beiradas, esperando uma brecha, esperando uma deixa, esperando uma oportunidade da linguinha incendiar, né? A língua, o que Tiago fala da língua, gente? Né? Toca fogo, né? Incendeia, destrói, uma língua destrói. Então, o fofoqueiro, ele tem a língua realmente afiada pelo inferno, porque ele vai falar mal, ele vai caluniar, ele vai trazer confusão na mente das pessoas que estão ouvindo ele, vai trazer dúvida, vai trazer questionamento. Isso é muito triste, né? Uma coisa é ser servo de Deus, outra coisa é ser servo do diabo, e quem fofoca é servo do diabo, né? E isso é horrível, isso é horrível. Então, para evitar, olha só, Paulo toma todo o cuidado possível. E ele fala, ó, nós estamos fazendo isso para evitar que alguém critique a obra de Deus. Nós aqui na igreja, nós tomamos alguns cuidados também. Por exemplo, todas as ofertas são contadas desde o início da igreja por 2 pessoas. Nunca uma pessoa só. E sempre pessoas diferentes, né? Que mais? Pastor aqui não pode tocar em dinheiro nenhum. Não toco, graças a Deus, nunca toquei. Na verdade, nem sei quem dá e quem não dá, né? Para que não haja nem favoritismo ou nada disso. Então, assim, graças a Deus, eu não falo para honra e glória minha, mas esse é um cuidado que nós simplesmente temos como igreja, né? Desde o começo. E para nós tudo isso é natural, para nós tudo isso é bom. Por quê? Para que ninguém nunca tenha jamais, né, como falar mal, criticar ou caluniar, né, nós como igreja. Amém? Então, irmãos, tem cuidados que nós tomamos, como Paulo fala aqui, para honrar o nome do Senhor. Ele falou no versículo 21, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então, não importa só falar Deus vê meu coração, não importa, sim, que as pessoas vejam as minhas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Então, importa fazer o que é correto diante de Deus e diante dos homens também. Importa, sim. Amém? Então, há cuidados que nós tomamos para que o nome de Deus seja honrado e para que Satanás não tenha vez, não tenha brecha, né? Não tenha espaço nenhum para trazer fofoca e divisão no meio do corpo de Cristo, tá bom? Então, uma outra coisa que não está ligado a ofertas, mas que a gente cuida, e a gente sempre fala, quando eu tenho oportunidade eu falo, homem e mulher sozinhos, nós temos um cuidado de nunca permitir que isso aconteça. Esteja sempre em um local aberto e público, não com medo dele ou por medo dela, por medo de um terceiro ser que pode caluniar e inventar uma coisa absurda, né? Então a gente tem esse cuidado, ministério infantil, nunca só um homem, sempre um homem e uma mulher,
né? Nunca um homem leva uma criança para o banheiro, é sempre uma mulher. Então, todos esses cuidados e muitos cuidados a gente faz, por quê? Porque a gente gosta de fazer as coisas mais complicadas? Não, irmãos. É simplesmente para que o nome do Senhor continue a ser honrado, continue a ser glorificado e Satanás não tenha vez na nossa vida. Amém? Então esse cuidado é nosso como corpo, mas ele também tem que ser nosso pessoalmente, né? Nós queremos que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a Deus, né? E não caluniem contra as nossas vidas. Eu sei que as pessoas sempre vão achar coisa para falar, mas isso é entre elas e Deus. Da nossa parte, a gente não quer dar motivo, tá bom? Deixa elas inventarem diante de Deus, que o Senhor lide com cada um, mas nós vamos fazer o que é certo aos olhos de Deus e dos homens. Versículos 22 e 23. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Então, além de Tito e desse irmão idôneo, ele está enviando um outro irmão que ele descreve aqui, que por muitas vezes e muitas maneiras já provou que é muito dedicado. Então, ele novamente, ele está falando, não é qualquer um, não é um irmão qualquer que a gente pegou, vem aí um. Não, é alguém que por várias vezes, de muitas maneiras, foi provado e aprovado. Ele provou para nós a dedicação dele, ele provou que ele tem responsabilidade, ele provou que ele tem fidelidade, ele provou que ele faz as coisas como para o Senhor e não para si mesmo. Então, ele está falando e ele precisa explicar isso agora, e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. E o versículo 23, quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, esses dois, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Eu amo o modo que Paulo fala, eles são representantes da igreja e uma honra para Cristo. Quando você serve ao Senhor com fidelidade, é dessa forma que o Senhor se alegra. O Senhor é uma honra para Ele, é uma honra para o Senhor. O trabalho que você está fazendo, meu irmão, eu preciso dizer isso, é uma honra, né? É uma honra. É uma honra para o Senhor. É uma honra para a igreja de Cristo. É uma honra para nós como corpo de Cristo. Se Jesus falou que aquele que dá um copo de água fria a um discípulo dele, alguém que o segue, né, não vai deixar de ter recompensa, né? Você imagina, né, a recompensa que o Senhor tem preparado àqueles servos que são fiéis e administram bem os recursos, né, os dons e a provisão que o Senhor dá para a vida dele. Não tenha dúvida disso. E o termo usado por Paulo é apóstolo, que significa alguém que é enviado com uma missão. Então, apóstolo, aquele que é enviado com uma missão. Esses homens, eles estavam sendo enviados com uma missão. A missão deles era recolher as ofertas dos irmãos em Corinto para levar aos irmãos na Judéia. E nós, como igreja, irmãos, nós temos uma missão. A nossa missão é aproximar as pessoas de Deus, né? Cristo vive em nós. Ele deseja salvar as pessoas. E nós somos os embaixadores de Cristo, né? Os pés de Cristo, as mãos de Cristo, o corpo dele, para poder comunicar o amor dele ao mundo, tá bom? Então essa é a nossa missão. Amar a Jesus e amar as pessoas. Qual a sua missão? Se você lembrar disso, tá ótimo, nota 10. Amar Jesus e amar as pessoas. Essa é a nossa missão como igreja, essa é a nossa missão como corpo de Cristo. Versículo 24, portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Veja só, Paulo conclui no versículo 24, dizendo que diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm. Paulo está falando, olha, agora vocês vão ter uma grande oportunidade de mostrar na prática o amor de vocês. É claro que Paulo está pensando como eles receberiam esses irmãos, né, o cuidado com esses irmãos, mas Paulo também está falando para ele, olha, a oferta de vocês, né, tudo isso é para recolher a oferta para abençoar os irmãos, e Paulo sabia que a igreja de Corinto tinha condições de abençoar, tá?
Então Paulo, em outras palavras, ele está falando assim, ó, e vocês não sejam mesquinhos, hein? É isso que Paulo está falando, que ele completa e ele fala, olha só, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Ou seja, Paulo tinha falado muito bem da igreja em Corinto, e ele falou assim, agora vocês não me decepcionem, vocês não me façam passar vergonha, né? Vocês coloquem a mão no bolso e abençoem os irmãos, tá bom? Ele não estava querendo fazer caridade com o dinheiro dos outros, não, né? Mas ele estava instruindo, né, os irmãos a proceder corretamente, né? Paulo não tinha medo nem vergonha de falar, olha, é um prazer para nós abençoar e contribuir, porque nós estamos fazendo parte da obra que Deus está fazendo, e nós podemos ver o irmão louvar a Deus através da oferta que a gente abençoa ele. Então ele não tem medo nenhum, e ele fala exatamente isso, tá? Isso daí é uma tradução da língua original. Deem com vontade sem medo, deem como para glorificar o nome de Deus. Contribuam de forma que as igrejas de Deus possam louvá-lo por causa da oferta de vocês. Contribuam como querendo mostrar a abundância de amor pelos irmãos. Contribuam para comprovar a boa reputação que tenho espalhado sobre vocês. Então é isso que Paulo está falando. Não sejam baratos, não sejam mão de vaca, né? Contribuam, né, com generosidade. Deem acima de todas as medidas, deem pela fé, deem com amor, deem com entendimento. Deem como gratidão a Deus pela oportunidade que Ele está dando a vocês de participar da obra dEle. Isso, irmãos, é algo que só acontece quando a gente aprende a contribuir contribuir pela graça, né? Por meio da fé. Assim como a gente foi salvo, a gente é salvo pela graça que é operada por meio da fé. Essa graça, ela opera por meio da fé, né? Nós cremos e a graça de Deus, ela completa essa obra. Né, ela salva a gente. Então o veículo, né, é a fé, mas quem salva é a graça. Então quando a gente contribui pela graça, né, a gente também opera essa contribuição por meio da fé. É em obediência ao Senhor, é em reverência ao Senhor, é por amor ao Senhor, é por amor à obra de Cristo, né, mas é fruto da graça, é fruto do próprio Senhor habitando dentro de nós. Repartir a graça nos enriquece ao enriquecermos outros. Repartir a graça nos faz mais parecidos com Jesus. Você já sentiu o prazer de contribuir por causa da graça de Deus em sua vida? Você já sentiu o prazer de contribuir por causa da graça de Deus? Nossa, eu sou tão abençoado que eu tenho prazer em abençoar. Eu sou tão suprido, eu sou tão cuidado por Deus que eu expresso esse cuidado através do meu cuidado por outros, através da minha oferta, da minha contribuição, porque eu entendo que Deus tem sido fiel. E isso é um prazer que não tem como você pôr na cabeça de ninguém, né? É algo que é muito particular, muito individual, e que Deus quer que todos nós experimentemos, né? Eu vou concluir com 1 Coríntios 4, de 1 a 2, e diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Amém? É só isso. Tudo que Deus requer do encarregado. Quem aqui já trabalha numa empresa que tem encarregado, né? Parece que encarregado é aquele cara chato, né? Que fica no pé, né? Encarregado tem uma responsabilidade, né, sobre um setor, sobre alguma coisa. Então Paulo está falando, olha, que todo mundo olhe para nós, assim como servos de Cristo, encarregados com uma missão mesmo, né? Nós somos responsáveis dos mistérios de Deus, né? A gente vive pela fé. A gente coloca, a nossa vida vai ser para as pessoas que não conhecem a Deus, elas vão olhar para a gente, elas vão ver Deus agindo através dessa graça, através do nosso serviço. E o que se requer desses encarregados ou desses servos é que sejam fiéis, é que simplesmente façam o que foram chamados para fazer. É só isso, amém?
Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor, obrigado, Deus, por cada irmão, por cada vida presente essa noite. Senhor, nós temos o orgulho ou a alegria de ser parte do corpo de Cristo, Senhor. Nós temos, assim, o grande prazer, a grande alegria de ter sido salvo pela Tua graça, Senhor. Por ter recebido fé para crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio salvar o mundo dos seus pecados, Senhor. Que morreu naquela cruz por amor a mim. Senhor, isso é um privilégio, Senhor. É algo que excede o nosso entendimento. E, Pai, eu oro, Deus, que nossas vidas, Senhor, possam demonstrar às pessoas à nossa volta esse coração gracioso Teu, esse coração cheio de compaixão, Deus, que se compadece da necessidade do outro, Senhor. Eu oro, Deus, que o Senhor nos encha da Tua compaixão, que como igreja, como corpo de Cristo, a gente tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Senhor. Que a gente possa ter a mesma compaixão com aqueles que perecem. Senhor Deus, que as nossas contribuições e as nossas ofertas, Senhor, todo o nosso empenho, o nosso amor, os dons que o Senhor nos deu, sejam usados para a glória do Teu nome, sejam usados e revertidos para que mais pessoas conheçam o Senhor, provem do Teu amor, provem da Tua salvação. Senhor, nós somos uma missão de Deus. Senhor, Tu és o cabeça dessa missão. O Senhor nos enviou nessa missão. Nos ajuda a completar essa missão, Senhor. Há muitas adversidades, Senhor. Há muitos adversários, Senhor. Há muitas lutas, Senhor. E eu te peço que o Senhor cesse a divisão no meio do corpo de Cristo, Senhor. Tudo já é tão difícil, Pai. A gente não precisa, Senhor, de línguas afiadas do inferno para dividir, Senhor. Senhor, cessa todo o mal em nosso meio, Senhor. Traga arrependimento, Senhor, a cada coração. Traga mudança de vida, Senhor. Traga uma contrição sincera, genuína, profunda, onde há mudança, Senhor. Onde a gente pode olhar, Deus, e com os olhos de Deus, Senhor. Com o olhar de Deus, Senhor, e a gente pode somar ao invés de dividir, a gente possa multiplicar pela fé. Nos faz uma igreja que vive pela fé, Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa contemplar, ó Deus, pela fé, Deus, o céu aberto, Deus, o Senhor agindo com poder sobre as nossas vidas, Senhor. Olhar para o futuro, olhar adiante, Senhor, com paz, ó Deus, certo de que hoje nós estamos no centro da Tua vontade, Senhor. Que hoje o nosso coração está alinhado com o Teu, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos como Tu queres, Senhor. É um privilégio para nós fazer parte da Tua obra, Senhor. É um privilégio para nós ser membro do Teu corpo, Senhor. E é um privilégio para mim ser membro desse corpo aqui, Senhor. Desse corpo local, ó Deus. Senhor, nos prepara um novo ano, Deus. Nos prepara um ano, Senhor, cheio de fé, cheio de aventuras de fé. Um ano, Senhor, em que mais do que nunca nós vamos estar unidos nessa fé. Na fé no nome de Cristo, Senhor. Nós vamos estar, Deus, unidos nessa missão de trazer pessoas ao conhecimento do Senhor. Ó Deus, eu oro por um grande despertar espiritual em nosso meio, Senhor. Transborda-nos com o Teu Santo Espírito, Senhor. Transborda-nos com o Teu amor. Que a gente não possa conter esse amor. Que a gente queira dividir. Que ele flua de nós. Que o Teu amor flua de nós. Cura as feridas da alma, Senhor. Ministra cada coração, Senhor. Eu oro, Deus, e Te agradeço, Pai.